habilitação de honorários contratuais em recuperação judicial de reclamatórias trabalhistas. Esse é o tema da live 14, em que eu quero discutir com você. Na verdade, eu quero resolver um problema que eu tenho recebido com muita frequência sobre a habilitação dos honorários contratuais na recuperação judicial. Então, é essa questão que nós vamos enfrentar e eu tenho convicção que se você me acompanhar aqui, a solução que eu vou lhe apresentar resolve com muita facilidade o que seria uma impossibilidade jurídica, tá bem? Então vamos à situação. A situação é a seguinte: você titulariza honorários de sucumbência em uma reclamatória trabalhista e habilita regularmente na recuperação judicial. Nesse caso, problema nenhum, a habilitação vai ser feita com o administrador judicial e você terá o seu crédito figurando no quadro de credores da recuperanda. Tá bem? Então, esse é o primeiro movimento, mas tem um segundo movimento. Você, além dos honorários de sucumbência, contratou com o seu cliente reclamante, você contratou honorários no importe de 15%, 20% do proveito econômico obtido na reclamatória. E aí você tem esse contrato foi assinado por seu cliente e você faz o que com esse contrato? Muitos colegas me consultam sobre a possibilidade de se habilitar esse contrato na recuperação judicial, deduzindo o valor habilitado do cliente para o seu crédito. Então, imagine um crédito de 100 mil reais. Você ganhou uma ação de 100 mil reais, seu cliente ganhou a ação de 100 mil reais e você tem o seu crédito no valor de 10 mil reais de honorários de sucumbência. Então, você alcançou o êxito nos honorários de sucumbência. E você tem também honorários de 20% nessa reclamatória trabalhista, honorários contratuais. E aí, o que eu recebo com muita frequência é a seguinte pergunta: Marcelo, estes honorários contratuais de 20% sobre o proveito econômico do meu cliente, eu tenho como habilitar na recuperação judicial? Nesse caso, se você dirigir uma habilitação para o administrador judicial requerendo o valor de 20% da reclamatória trabalhista, do êxito da reclamatória trabalhista, eu vou lhe dizer que você não vai obter êxito. Por quê? Porque a reclamatória trabalhista tem na sua certidão os valores destacados para o seu cliente e para você. Então, a forma mais inteligente de você dirigir o pedido não é fazer uma habilitação juntando o contrato de honorários com o administrador judicial ou mesmo em uma habilitação judicial, uma impugnação ao quadro de credores, conforme a Lei 11.101. Essa não é a forma mais inteligente e eu vou lhe dizer, conforme decisões reiteradas dos tribunais de justiça, aqui eu nomino o Tribunal de Justiça de São Paulo, você não terá êxito, porque esse contrato é um contrato entre você e o seu cliente. Então, essa é a primeira questão. E aí você vai me dizer, Marcelo, então eu ganhei a ação de 100 mil reais, 10 mil reais está na certidão de habilitação de créditos da Justiça do Trabalho, eu vou lá, habilito em meu nome. E os outros 18 mil reais, imagine que o proveito econômico do seu cliente foi de 90 mil reais, você tem 20% contratado com ele, 18 mil reais, e você quer ver esse valor de 18 mil reais também no seu nome no quadro de credores. Como é que você faz? Eu vou adiantar a seguinte situação: você não vai lograr êxito em habilitar o valor de 18 mil reais mais 10 mil reais no seu nome. E a posição nos tribunais eu já mencionei. Mas você pode pensar um pouco fora da caixa. Você pode pensar um pouco para além do que convencionalmente se imaginaria, uma habilitação formal com o administrador judicial ou uma habilitação formal com o juízo através da impugnação de crédito.
Você pode pensar fora da caixa, e pensar fora da caixa nesse caso significa manejar esse seu direito, manejar o direito que você construiu através do êxito na reclamatória trabalhista, significa pegar esse sucesso que já teve resultado na Justiça do Trabalho e, olha só, olha a sacada, e ao invés de habilitar 18 mil, requerendo que judicialmente o juízo reconheça o seu crédito, ao invés de fazer esse movimento, de requerer ao juízo a transferência do crédito trabalhista do seu cliente para você, porque na verdade é isso que você está fazendo, ao invés de fazer isso, você deve fazer diferente. Você deve escrever uma cessão de crédito do seu cliente para você. Marcelo, agora quebrou minha cabeça, me explica direito. Na verdade, o problema desse raciocínio é que se supõe que apenas o juízo ou o administrador judicial façam a verificação do crédito. Você esqueceu de um detalhe essencial, e é isso que eu quero chamar a atenção como um pulo do gato, que você vai me agradecer. Quem titulariza o crédito obtido na Justiça do Trabalho é o reclamante. O dono do crédito na Justiça do Trabalho, que obteve êxito na Justiça do Trabalho, o dono desse crédito é o reclamante, é o seu cliente, e você já tem um contrato com ele de honorários no importe de, por exemplo, 20%, foi o que eu mencionei há pouco. O exemplo era o seguinte: você obteve êxito numa reclamatória trabalhista que restou reconhecido em 100 mil reais, 10 mil reais a certidão já destina a você de honorários de sucumbência, 90 mil reais para o seu cliente, e desses 90 mil reais você tem de honorários contratuais 20%. A dúvida que eu recebia com muita frequência era a seguinte: Marcelo, eu quero habilitar esses 20% como meus honorários na recuperação judicial. E a resposta do Poder Judiciário é uníssona no sentido negativo. Não é possível fazer essa habilitação. Por quê? Porque a disposição de crédito não é de competência do juízo da recuperação judicial ou mesmo do administrador judicial. Agora, quem titulariza o crédito é seu cliente. E você tem um contrato de honorários com o seu cliente. Você tem honorários contratuais de 20%. Então, a solução, pega essa e vem comigo. A solução é muito mais simples do que parece. Na verdade, a solução ela está na seara civil, no direito civil. Ela não está necessariamente na Lei 11.101, apesar que a reforma da Lei 11.101 facilita o manejo do que aqui eu vou dividir com você. A solução está em simplesmente confeccionar um instrumento de cessão de crédito do seu cliente para você, equivalente aos honorários contratuais firmados. Então, neste caso, seu cliente titulariza 90 mil reais, classe 1, credores trabalhistas. O que você vai fazer é a habilitação de 90 mil reais na classe 1, credores trabalhistas, e juntar um instrumento de cessão de créditos requerendo que o juiz ou que o administrador judicial determine que desses 90 mil, 18 mil sejam dirigidos a você. Melhor dizendo, faça uma habilitação de crédito já com um instrumento de cessão de crédito devidamente formatado. E nesse caso nós não teremos qualquer discussão judicial, porque cessão de crédito é um instrumento jurídico previsto no Código Civil que resolve esse entrave, que judicialmente não se resolveria. Então vejam bem, você tem uma ação de 100 mil reais, obteve êxito na reclamatória trabalhista, 100 mil reais, 10 mil reais está destacado para você já no honorário de sucumbência, então serve essa certidão para a habilitação na recuperação judicial, perfeito, e dos 90 mil reais que o seu cliente titulariza, você tem direito a, no vocabulário do Basílio, 30%.
Então, você fez um contrato de honorários de 30% sobre o proveito econômico do seu cliente, 30% significa 27 mil reais. Como é que você garante estes 27 mil reais no seu nome para você receber na recuperação judicial? Se você juntar o contrato de honorários e pedir para habilitar o contrato de honorários retirando os valores do seu cliente, você não vai ter êxito. Você não vai ter sucesso. Marcelo, como é que você sabe disso? Veja uma postagem minha da semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo enfrentou essa matéria. Então, é muito difícil o Poder Judiciário transferir crédito por contratos particulares. Agora, você pode resolver essa questão através de uma simples cessão de crédito. Um instrumento singelo, simplório, inclusive. E este instrumento de cessão de crédito que você confeccionará consistirá na cedência de 30% do crédito titularizado pelo seu cliente, ou coloque em valores fechados 27 mil reais para o cessionário, coloque seu nome, você como advogado, a título de adimplemento dos honorários contratuais convencionados na reclamatória XYZ. Então, nesse sentido, veja que interessante, nesse caso, ao juízo nem cabe discutir, porque cessão de crédito é um negócio jurídico previsto no Código Civil e que, enfim, nas recuperações judiciais é muito manejado. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês, é muito pouco manejado nesse caso concreto, aliás, raramente é discutido nesse caso concreto. E fazendo isso, você terá no seu nome os honorários contratuais que você regularmente convencionou com o seu cliente e que isso não ocorreria em condições normais de temperatura e pressão. Então, meus queridos amigos, eu acho que essa sacada vira o jogo na discussão. Essa ideia altera as condições de você ter um lugar de destaque no quadro de credores, na classe 1, credores trabalhistas. Marcelo, eu sou advogado de um credor que figura na classe 3, credores quirografários. Eu posso fazer isso? Olha, meu velho, você pode, mas você não vai figurar na classe 1, porque a cessão de crédito feito na recuperação judicial, de crédito que está inserido na recuperação judicial, ela mantém a natureza e a classificação. Então, se for transferido o crédito incerto na classe 3, é evidente que o crédito inserido na classe 3 não vai se alterar do ponto de vista da sua classificação em razão do seu trabalho como advogado. Tá bem? Então, essa sacada, Basílio, é interessantíssima, né, meu velho? Essa sacada, na verdade, eu construí a partir da discussão com uma colega que integra o curso Credor na Recuperação Judicial, que ela me trouxe esse problema, um problema prático no qual ela iria discutir eventual sucumbência expressiva e aí quebrando a cabeça, conversando com ela e pensando em como lograr êxito na proteção do crédito do advogado ao tempo em que não criar qualquer risco de sucumbência para o escritório de advocacia ou mesmo para o seu cliente, se ventilou essa ideia que eu considero interessantíssima e, pasmem, não passa pelo crivo do Poder Judiciário analisar a validade ou invalidade da cessão de crédito. Guardem essa discussão. De qualquer sorte, visitem o Código Civil e leiam as disposições sobre cessão de crédito. O que importa dizer aqui é que não cabe a qualquer parte, a terceiro, discutir eventual validade ou invalidade da cessão de crédito, ainda mais em razão da reforma da Lei 11.101. Se você visitar a reforma, deixa eu dividir aqui, se você visitar a reforma, o próprio artigo de lei, você vai ver que o artigo 83, parágrafo 5º, previu que, para fins do disposto nesta lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza
e classificação. Gente, então, a qualquer título, os créditos cedidos manterão a sua natureza e a sua classificação. Marcelo, em que lugar está isso? Parágrafo 5º do artigo 83, parágrafo inserido pela Lei 14.112, que promoveu mudanças interessantes na Lei de Recuperação de Empresas. E aí o artigo 39, parágrafo 7º, simplesmente menciona que a cessão ou a promessa de cessão de crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial, que é exatamente o que a gente quer que se faça, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa sacada, uma sacada singela, mas que garante honorários expressivos no momento em que nós estivermos discutindo aí os nossos direitos. Porque não adianta o nosso cliente ficar bem e a gente ficar discutindo com ele novamente o que foi contratado, quando foi contratado, a partir de que condição foi contratado. Então, espero que vocês tenham gostado dessa sacada, gente. Grande abraço. Espero que o ano esteja retomando a 1000 para quem ainda não teve o ano brilhando. Esse período vai ser um período importante para a atuação em recuperações judiciais, também razão pela qual é fundamental vocês ficarem ligados nestas sacadas que eu tenho compartilhado por aqui e que eu tenho imenso prazer de fazer. Grande abraço, em frente.